Amigos, amigas, que Jesus, nosso mestre incondicional de todas as horas, abençoe a todos nós. Abençoe a mim, abençoe a vocês, e que Ele continue nos brindando com a sua paz, com o seu amor, a sua bondade e a sua infinita misericórdia. Nós vamos conversar com vocês em torno de um assunto, de um tema que é muito interessante, bastante elucidativo. E com certeza haverá, penso eu, de agregar não somente conhecimento, que é naturalmente muito importante, mas o conhecimento isoladamente é como um pássaro com apenas uma asa, ele não consegue voar. Aliado a esse conhecimento, creio que nós conseguiremos, no final dessa nossa fala, desse nosso bate-papo, estabelecer o equilíbrio entre a asa do saber ou do conhecimento e a asa do amor, a asa da emoção, a asa da espiritualidade. E com isso vocês estão vendo, ambas dando sustento para que nós consigamos estabelecer esse voo no plano do nosso desenvolvimento. E vocês estão aí nos perguntando, Jorge, que assunto é esse? O que você vai conversar conosco? O que você tem de novo que vai nos dar conhecimento e que vai nos dar espiritualidade? O que eu trago para vocês, meus amigos, minhas amigas, nossos ilustres telespectadores, é em torno da figura de um dos apóstolos de Jesus, que até os dias de hoje, infelizmente, é retratado, não somente retratado, mas malhado. É o apóstolo que recebe até hoje o característico, o símbolo, a acusação de traidor. Judas, sim, retratado pela história, retratado pelos evangelistas como sendo aquele apóstolo dentre os 12 que traiu nosso Senhor Jesus Cristo, que foi responsável pela sua crucificação. Mas será mesmo? Será que Judas deve continuar até os tempos de hoje a receber esse característico ou o símbolo de um traidor que inapelavelmente, ou seja, indiscutivelmente, não possa ser redimido, perdoado? Será que ele vai, por toda a eternidade, ser execrado, desprezado, inclusive malhado, conforme se costuma fazer todos os anos, nessas brincadeiras de malhar o Judas? Será que essa criatura deve continuar aí no índex
ou seja, no limbo das figuras detestáveis e detestadas da nossa humanidade? Será que se mantermos a sua figura aí no limbo das figuras detestáveis, não estaremos nós cometendo flagrante injustiça, especificamente nós, os que estamos aos poucos aprendendo e nos desenvolvendo sob a luz do Espiritismo, que nos traz, dentre vários princípios, o princípio do recomeço ou da reencarnação? Será que este apóstolo de Jesus, que cometeu esse deslize, essa falta, já não se redimiu à luz da lei de bondade e misericórdia que está por detrás da abençoada oportunidade da reencarnação? Será que Judas, já não atingiu o plano maior? Será que ele não solveu, não quitou a sua dívida? Será que até hoje ele está no plano da inferioridade, a receber os castigos por toda a eternidade pelo mal que ele cometera? Ou será que ele foi perdoado por nosso Senhor Jesus Cristo? Qual destas duas opções vocês escolhem? Judas se redimiu ou Judas não se redimiu? Se não se redimiu, ele continua ainda no inferno de fogo, a sofrer há mais de 2000 anos. E se ele se redimiu, será que o seu passivo espiritual, o seu débito, a sua dívida, não foi quitada, solvida, resolvida, diante do que preconizava Jesus, especialmente quando Judas estava ali com o Mestre, antes do pacto de traição, ouvindo as suas prédicas, os seus ensinos, especialmente as belas parábolas de nosso Senhor Jesus, a demonstrar a incomensurável misericórdia e bondade de Deus para com todos nós, especialmente os que pecamos, os que infringimos a lei. Especialmente nos lembremos da parábola da ovelha perdida, que, em síntese, Jesus disse nela, quando o pastor perde uma ovelha das 100 ovelhas que ele tem, ele deixa as 99 ovelhas no aprisco, ou seja, ali num abrigo, num lugar seguro, e ele vai de encontro a esta única. Será que Judas não seria essa ovelha desgarrada do rebanho de Jesus? E que Jesus, mesmo diante do cometimento dessa falta grave cometida pelo apóstolo, de ter traído o Mestre, será que Jesus não o perdoou, já que nós vimos que o Mestre, em diversas vezes, ressaltou a importância, se não a necessidade do perdão? É óbvio que nós ficaremos com essa alternativa, a alternativa de que Judas já quitou o seu débito, a sua dívida. Ele saiu do status de traidor, saiu da situação da traição e, obviamente, tendo a oportunidade bendita do reencarne em sucessivas existências,
ele atingiu o clímax, a culminância espiritual que permitiu quitasse ele os débitos que tinha para com a retaguarda. Da traição à redenção. Judas se redimiu. Mas, obviamente, para chegar a esse apogeu de redenção, naturalmente ele teve que experienciar, através da bendita e sagrada oportunidade reencarnatória, em sucessivas vidas de muita labuta, de muita dor, de muita lágrima, de muita dificuldade, sair da traição de traidor a um redimido, a um iluminado. Como que nós sabemos disso? Através da própria literatura. Porque se nós formos, por exemplo, no Evangelho de Mateus, ali no capítulo 26, nós vamos perceber que a situação começa no vale do Getsemane, na qual Jesus está com alguns dos seus apóstolos, e ele conclamando esses apóstolos a orarem, a vigiarem para não caírem em tentação. Mas ele sucumbe ao cansaço, à angústia que tomou conta do colégio de apóstolos de Nosso Senhor naquele momento em que eles estavam ali no vale do Getsemane. Por quê? É justamente nesse instante, nesse momento, nessa localidade, ali na Judéia, que comparece Judas com um grupo de dezenas de pessoas, e nesse grupo, no qual Judas estava inserido, estavam ali os principais sacerdotes do templo, membros do Sinédrio judaico, que é um tribunal inquisitorial, no qual os judeus, através da Torá, eles expediam diversas normas comportamentais, sociais, religiosas, para resolver pendências entre o povo judeu. Então tinha o quê? O Sinédrio, o tribunal. Um tribunal religioso para várias questões, inclusive de natureza civil, entre eles os judeus. Então estavam ali os membros em pessoa do Sinédrio que combinaram com Judas, porque Judas, na sua ingenuidade, infelizmente, deixou-se levar pela ganância, pela ambição. Não que ele não amasse o Mestre Jesus, muito pelo contrário, Judas amava o Mestre Jesus. Mas na sua cabeça ainda imatura, porém envolvida pela ideia equivocada de que Jesus, diante da grande penetração e aceitação que ele tinha no espírito das massas, essa capacidade que nosso Senhor Jesus Cristo tinha de lidar com as massas de uma forma geral, de atrair as multidões, de se constituir num agente formador de opinião, isso tudo acabou mexendo com a cabecinha de Judas, em que ele pensou, nossa, nós, o povo judeu, estamos aguardando a vinda do Messias. Se Jesus é o Messias, e provavelmente ele o é, por força das próprias circunstâncias que nós estamos vendo, dele atrair magneticamente milhares e milhares de pessoas, esse poder de Jesus pode ser utilizado na condição de um poder político. Olhem aí, Judas estava confundindo a missão espiritual de Jesus com
os anseios do povo judeu que queria um Messias guerreiro, combativo, que tivesse esse poder de movimentar a opinião e as massas. E ele disse que poderia se utilizar dessa facilidade de Jesus, inclusive para confrontar a autoridade romana, tomar o poder. Ele desejava usar, portanto, a força e a influência de Jesus para fazer com que o povo se rebelasse contra as autoridades romanas e eles então dominassem. A partir daí o povo judeu passasse a ter autoridade estatal, a ter autoridade geral sobre todos, a se libertarem do jugo opressivo com que os romanos estavam ali exercendo sobre eles as suas propriedades, sobre as suas vidas, sobre várias questões. Então Judas tinha essa ideia. Judas era o quê, em última instância? Um político com boas intenções, porque ele queria que seu povo fosse liberto da escravidão exercida, do domínio exercido pelo Império Romano. Ele queria confrontar o Império Romano com a vinda de um Messias que haveria de trazer, estabelecer o seu reino aqui na terra. Então, imbuído, envolvido equivocadamente por essas ideias, Judas, então, deixou-se inebriar-se pelo sabor, muitas das vezes, estupefaciente, ou seja, envolvente, que o poder pode trazer a quem o deseja ou a quem o detém, e então ele alinhavou, pactuou, estabeleceu um pacto com os representantes do alto principado do judaísmo na época, para vender Jesus aos príncipes dos sacerdotes, a Caifás e os demais membros ali do judaísmo constituído. E ele imaginava que, uma vez Jesus preso, ele teria o seu desejo realizado pelos fariseus, pelos membros do sinédrio, do judaísmo, os fariseus, uma cúpula da época, porque o pacto de Judas com os fariseus, com Caifás e companhia, era que assim que Judas vendesse Jesus, eles dariam dinheiro para ele e dariam para Judas o quê? Um cargo para ele dentro do alto judaísmo, e que ele teria então ali condições de mando, de poder. E ingenuamente Judas imaginou que depois que ele tivesse esse poderio, que ele ascendesse a casta política dos judeus, ele então conseguiria libertar Jesus com o seu poder. E junto com Jesus, ele iria manobrar Jesus para que Jesus, com o seu poder de persuasão, de mobilização das massas e opiniões, ele então conseguisse recrutar o maior número de pessoas para formar um exército e ir confrontar as autoridades romanas. Essa era a ideia central de Judas. Não era uma ideia absolutamente condenável. Tinha lá o seu lado positivo, as suas boas intenções, mas, diante da ingenuidade, sem saber que ele estava num covil de lobos, como eram os fariseus, assim que ele então comparece lá no Vale do Getsemane, que ele havia alertado Caifás e todos os escribas, os fariseus da época onde estaria Jesus, e ele iria indicar quem Jesus era apenas com um beijo. O símbolo da traição foi esse beijo. Então, quando ele vê Jesus lá no Vale do Getsemane, orando, ele chega até o mestre, cumprimenta Jesus com um beijo. Esse era o pacto de traição. Esse era o sinal dado para Caifás e toda a sua turma de que aquele era Jesus.
E assim que ele beijou Jesus, o que aconteceu? Caifás deu ordens de prisão e a partir dali começou todo o martírio de nosso Senhor Jesus Cristo junto à casta farisaica, em que ele foi severamente interrogado por Caifás, se ele era o Messias, se ele era o Cristo, acerca da questão do tributo e outras coisas mais, e eles precisavam de testemunhas falsas para acusar Jesus, que Jesus estava na condição de um criminoso, para ser julgado pelo Estado romano. Mas aí, houve então a crucificação, em que Jesus foi julgado sem ter culpa alguma, porque o próprio governador da Judéia, Pôncio Pilatos, reconheceu por 3 vezes, dizendo: eu não vejo crime algum na atitude desse homem. É certeza que vocês querem condená-lo à crucificação? Ele perguntou isso 3 vezes, eu não vi. Ele, enquanto governador, depois de inquirir Jesus, junto com os seus membros, ali da governadoria, todos disseram: esse homem não tem crime algum, não dá para condená-lo à morte, à crucificação, se não tem, diante dos fatos, nenhuma tipificação, ou seja, nenhum enquadramento de crime que possa fazer com que esse homem seja condenado à morte. Mas mesmo assim, vergonhosa e covardemente, Pôncio Pilatos, naquele gesto clássico, lavou as mãos, dizendo assim: eu não tenho nada a ver com a morte de um inocente. Mas teve, porque ele tinha possibilidades para libertar nosso Senhor e não o fez. E o que aconteceu depois que Judas, atônito, desesperado, viu que o seu projeto político havia ruído de todo? Qual foi a sua reação? Ele se desesperou. Meu Deus, eu não imaginava que ia chegar a esse ponto, eu não imaginava que o meu amado mestre iria passar por essa humilhação, por essa tortura inominável. O que eu fiz? O que eu fiz? Eu preciso voltar atrás. Ele se arrependeu. E ele voltou ao Sinédrio e disse para Caifás: por favor, ele é inocente, não era assim que nós havíamos pactuado, eu vim devolver as 30 moedas que vocês me deram em pagamento, a indicação, lá no Vale do Getsemane, quem era o Cristo, vim devolver, eu quero desfazer tudo isso, vamos voltar a estaca zero, por favor, podemos? Os membros do Sinédrio, dentre eles Caifás, agiram com ironia e sarcasmo e disseram: isso é problema seu, o que nós queríamos já conseguimos. Ou seja, não cumpriram com a palavra deles de darem a Judas um lugar junto ao Sinédrio, dar-lhe um cargo de autoridade perante o judaísmo. Então Judas se desesperou. Não imaginava que as consequências da sua atitude poderia gerar. Gerou, inclusive, a morte do seu amado mestre. O peso da culpa, do remorso, foi tão grande, tão descomunal, que ele não vacilou em tentar libertar-se da vergonha perante os seus irmãos de apostolado e de toda a sociedade que usufruiu da boa nova de nosso Senhor Jesus Cristo e agora estavam numa situação de orfandade espiritual com a morte física do mestre. E o que Judas fez? Ele pegou as moedas, atirou junto aos membros lá do Sinédrio, dizendo: eu não quero isso, apesar de vocês não quererem voltar atrás. Dali saiu em desabalada carreira, tomou de uma corda e suicidou-se. Suicidou-se diante do desespero, do remorso, da dor, da amargura de imaginar que o seu projeto havia esvaído numa tragédia que iria marcar
indelevelmente a história da humanidade. Mas ele, além de ter sido considerado traidor, ele foi traído. Então nós temos que analisar esse contexto sobre vários pontos, para não também crucificarmos Judas, que cometera esse gesto, segundo eu arrolei os motivos, que era de estabelecer uma nova ordem social com o poder que Jesus tinha, para fazer com que o povo judeu vivesse uma vida socializada, marcada por um sistema político mais equânime, mais justo e feliz. E tendo Jesus ali como o seu elemento de apoio para o auxiliar nesse seu projeto, mas de repente ele viu que tudo ruiu, tudo deu errado. Inclusive o seu amado mestre foi crucificado inocentemente junto de dois criminosos, de dois pecadores. E Judas se redimiu como? Naturalmente, diante do gesto tresloucado, onde ele poderia, o seu espírito, se localizar, senão em zonas umbralinas, em zonas purgatoriais de muita dor e de muito sofrimento. Quando Jesus, segundo os evangelistas, relataram que no terceiro dia após a crucificação, Maria Madalena, que estava lá visitando o túmulo de Jesus no terceiro dia, deu-se conta de que o corpo do mestre não estava ali no túmulo. Ela se desesperou e viu dois homens que, na verdade, segundo relato bíblico, eram dois anjos, portanto, dois espíritos que estavam ali dentro do túmulo. Ela perguntou, pensando que eram pessoas encarnadas: Senhores, onde está o corpo do meu mestre? Pelo amor de Deus, me informem onde está o corpo do mestre. E de repente, ela percebeu que um terceiro homem aproximou-se dela e ela olhou, não reconheceu que era Jesus. Foi quando Jesus disse para ela: Madalena. E ela então reconheceu aquela voz, a voz de nosso Senhor Jesus Cristo, e ela respondeu: Rabone, ou seja, mestre. E perguntou para Jesus: o Senhor não subiu até Deus? E Jesus diz, aí nós vamos encontrar essa informação num livro psicografado pelo Chico Xavier, de autoria de Maria Dolores, obra intitulada Coração e Vida. Ali no capítulo 14, cujo título é Amor e Perdão, em que nós vemos o relato feito por Maria Dolores em forma de poesia desse acontecimento no qual Madalena estava conversando com Jesus após o terceiro dia em que Jesus ressurge da morte à vida. E Madalena diz: Senhor, o Senhor não subiu para Deus? Não foi ao reino celeste, ao paraíso? E Jesus disse-lhe: Madalena, quando nós amamos alguém, verdadeiramente falando, e esse alguém é muito querido ao nosso coração, e esse alguém está em tremendo sofrimento, em tremenda dor, manda os princípios elementares do amor, que nós socorramos esse indivíduo, esse nosso amigo tão dileto, tão querido do nosso coração. E é por isso que eu não subi ao meu pai, Madalena. Porque eu ainda estou aqui ao longo de 3 dias, ajudando essa criatura que está numa situação extremamente dolorosa. Ele está enlouquecido. Veja bem, Madalena, ele está tão transido de dor, de aflição,
de angústia, enlouquecido, ensandecido, que ele não me reconhece no plano onde ele está. Madalena, intrigada, dirige a seguinte indagação a nosso Senhor. Senhor, poderia dizer-me quem é esse amigo a que o Senhor se refere? Por acaso eu o conheço? Quem é esse indivíduo, esse amigo, Senhor? Jesus diz a Madalena: Madalena, esse amigo querido do meu coração é Judas, em que eu desci ao vale da sombra e da dor, em que ele próprio se colocou em função do seu gesto de tentar sair da vida pela porta falsa do suicídio, e estando em profundo sofrimento, em profunda dor, eu não tive condições de subir para o meu Pai sem antes resgatar essa alma querida do meu coração. É Judas. E no terceiro dia eu o confortei, eu o consolei, e ele então adormeceu nos meus braços. Só assim, agora que eu vou então subir para o Pai, depois de ter resgatado esse amigo que falhou, mas que está totalmente perdoado, embora sabendo que ele terá sucessivas oportunidades existenciais pela frente para redimir-se, resgatar o seu passado de erro, de falta, porque meu Pai quer que todos sem exceção, se redima, se recupere. E foi o que aconteceu. Judas, transcorrido anos depois dessa situação, ele então foi reencarnando em reencarnações expiatórias dolorosas, difíceis. E nós vemos essa informação no capítulo 5 da obra de Humberto de Campos, intitulada Crônicas de Além-Túmulo, em que esse capítulo 5 ele tem a seguinte informação: Judas Iscariotes. Mensagem essa psicografada no ano de 1935 por Humberto de Campos, em que ele textualmente diz ter ido a Jerusalém Antiga e ali se defrontou com a figura de um homem que era Judas, já redimido, próximo ao Santo Sepulcro, rememorando os fatos, isso porque estava na Semana Santa, rememorando os fatos acontecidos com Nosso Senhor há mais de 2000 anos, e ali ele estava. Então, Humberto de Campos, como um repórter do além, indaga: quem sois, ó nobre criatura? Fui Judas, que aqui vivi, e eventualmente aqui compareço para rememorar os fatos da época quando eu vivi com Nosso Senhor, nosso Mestre. E aí, curiosamente, Humberto de Campos pergunta: desculpe se a pergunta é inoportuna, caro amigo, mas tudo que consta aí nos registros, principalmente bíblicos, em torno da traição perpetrada em face de nosso Senhor Jesus Cristo é verdadeira. E olhem só, Judas responde, lá em 1935, para Humberto de Campos, nessa obra, Crônicas de Além-Túmulo, capítulo 5. Judas responde: não totalmente do jeito que contaram, em parte ela é verdadeira. Eu tinha, sim, anseios, porém não fazia ideia, anseios de fazer parte da autoridade judaica, participar do sinédrio. O mestre preso, eu com autoridade, poder de mando e desmando, eu iria libertá-lo e a partir dali eu iria governar com o auxílio de Jesus para trazer ao povo uma melhoria, mas deu tudo errado. Agora, o que falam por aí não é totalmente verdadeiro. O próprio Judas redimido dizendo que tudo que se fala a respeito ali desse aspecto da traição não é
legítimo, 100% verdadeiro. E nessa obra, nesse capítulo, ele nos mostra isso, dizendo que depois do resgate que nosso Senhor Jesus fez, em que Jesus foi diretamente às trevas, diretamente ao umbral, resgatar esse apóstolo, que muito contribuiu para a difusão do próprio Evangelho de Jesus, enquanto ele estava junto com o Mestre, sem antes ter havido essa ocorrência da traição. Judas ajudou muito, Jesus reconheceu isso. Tanto que foi ao umbral recolher esse homem, esse espírito, para dar a ele a oportunidade de resgatar essa sua falta, esse seu passado. E Judas, nessa obra, Crônicas de Além Túmulo, ele diz que ele reencarnou sucessivas vezes, até que a sua última reencarnação aqui na Terra, que selou de vez o seu passado de atrocidades, de falha perpetrada lá no ano de 33, ele conseguiu resgatar, depois de várias vidas, inclusive com essa última reencarnação dele no século XV, lá na França, e que depois soubemos que a sua última existência no século XV, inclusive essa mensagem, ela implicitamente nos mostra que Judas foi a reencarnação de Joana d'Arc, que tem uma certa semelhança com a situação perpetrada por ele, que gerou todo aquele problema para nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus foi traído, Joana d'Arc foi traída. Jesus foi humilhado, Joana d'Arc foi humilhada. Jesus foi condenado injustamente, Joana d'Arc foi condenada injustamente. Jesus fez o bem a todos, Joana d'Arc fez o bem a todos. Mesmo assim, Jesus foi condenado à cruz. Mesmo assim, Joana d'Arc foi condenada a morrer na fogueira como herege pela Santa Inquisição. Então, tudo o que se diz ou escreve ou se escreveu a respeito de Judas tem um fundo de veracidade, de verdade. E um grande detalhe, o Espiritismo não pactua em hipótese alguma, muito embora se trate de uma festa ou de um acontecimento tradicional, de se malhar o Judas no sábado da Aleluia, um dia após a paixão de Cristo, o Espiritismo não pactua desse tipo de brincadeira ou diversão, porque é uma brincadeira violenta, em que você constrói um boneco e sai arrastando o corpo desse boneco, em que você destrói ele com requintes de crueldade, porque põe fogo, inclusive. Olhem que coisa curiosa. Se Joana d'Arc foi queimada na fogueira, hoje se malha o Judas como queimando ele depois. A molecada com porretes e pauladas sai aí, estraçalhando o coitado do boneco. E Judas já se redimiu, já chegou ao apogeu de sua evolução e pagamento das suas dívidas em pleno século XV. Já quitou, já solveu todo o seu passivo espiritual, então ele saiu de traidor e está na condição de um espírito de luz, de um espírito redimido com o seu passado. E até hoje, então, o Espiritismo não pactua, seja por conta da violência nessa brincadeira aparentemente ingênua, mas ela tem um conteúdo, um contexto de violência ali inserido, e não compactou porque Judas já se redimiu há muitos séculos atrás. Ele está na categoria de um espírito que superou as próprias limitações e a sua última existência, segundo se tem notícias, inclusive nessa obra Crônicas de Além Túmulo, a sua última existência foi lá na França como Joana d'Arc. Ele se redimiu, ele prestou um enorme serviço a toda uma nação, tendo libertado a França do jugo opressivo perpetrado pelo Império ou pelo reino inglês, que escravizava os franceses. E Joana d'Arc teve essa função de libertar a França do jugo opressivo da Inglaterra. Então, nós estamos vendo com isso
que não podemos mais imaginar ou colocar Judas no índex, ou como queiram, no vale comum, ou no limbo daqueles personagens detestáveis, execráveis da humanidade. Porque Judas já se redimiu há muito tempo, tornou-se um espírito de uma envergadura espiritual muito grande, muito elevada. Tem uma obra muito interessante de Leon Denis, cujo título é Joana d'Arc. E ali ele mostra com a sua mediunidade esplendorosa, magnífica, porque Leon Denis foi médium, uma mediunidade incrível. Ele narra o sofrimento e os méritos, os altos méritos desse espírito em ter conduzido a libertação de toda uma nação através de uma menina com seus 14, 15 anos de idade. Olhem só, uma moça, uma menina. Isso nos mostra, portanto, a história de Judas, que, na minha opinião, é uma história linda e maravilhosa, que todos nós temos as nossas dificuldades, as nossas imperfeições, e um detalhe, muitos gostam nesse período aí, dessas brincadeiras pós-paixão de Cristo, no sábado da aleluia, de malhar o Judas, chamando-o de traidor, menosprezando-o, quando há muito tempo ele já se libertou desse seu passado criminoso? E será que nós não somos verdadeiros Judas? Quando nós traímos a confiança das pessoas, traímos os princípios da nossa doutrina, traímos os princípios de companheirismo, traímos os princípios de família. Como podemos nós, então, atirarmos a primeira pedra aquele que outrora cometeu um deslize, e lembremos-nos bem que isso foi no ano de 33 da nossa era, quando ainda as pessoas eram bem toscas, imperfeitas. E hoje nós, com toda essa gama de informação, continuamos errando, continuamos traindo os princípios de fidelidade, os princípios de confiança, os princípios de decência, os princípios de honestidade, os princípios de companheirismo, e por aí vai. Então vocês perceberam? O que temos que extrair dessa lição de Judas é que ninguém está irremissivelmente condenado ao inferno de fogo. Nem mesmo Judas, que até hoje a humanidade insiste em tratá-lo como um traidor contumaz, um traidor que não poderá receber qualquer perdão. Quando nós sabemos, ali no capítulo 33, do versículo 11, do livro de Ezequiel, lá do Velho Testamento, que Deus disse o seguinte, segundo o profeta Ezequiel: e Deus disse de si para consigo: não desejo a morte do ímpio ou do pecador, mas desejo que o ímpio ou o pecador se regenere e viva por todo sempre. Olhem só como aconteceu com Judas, que ele se regenerou, se redimiu, saiu do status de traidor para atingir as culminâncias de um espírito redimido em função da oportunidade que teve de expiar em sucessivas reencarnações o seu passado de erros, e ali no século XV, como Joana d'Arc, ele quitou todo o seu débito para com a retaguarda, podendo ascender a postos mais elevados no plano espiritual, a ponto de, ao menos no planeta Terra, ter encerrado o seu ciclo de reencarnações. Se ele conseguiu, nós também podemos. Não somente podemos, como devemos, através das oportunidades, do empenho, do esforço e da nossa dedicação, oportunizadas pelo Cristo de Deus, através dos Espíritos amigos, vencer as nossas próprias limitações e ascendermos ao paraíso de luz que cada um de nós poderá, se assim o quisermos, construir, para que nós efetivamente nos desliguemos do nosso passado criminoso, de faltas, de falhas e de misérias morais. Um forte abraço a todos vocês
muita paz. Um abraço no coração e até uma próxima oportunidade, se assim Jesus nos permitir. Muito obrigado.